Pessoal, bom dia. Essa vai ser uma aula experimental, então depois vocês me contam como é que foi, se deu para aproveitar bem, o que a gente vai ter que mudar, etc. O plano para hoje é a gente ver como é que faz para abrir o CodeBlocks que eu passei para vocês e fazer um programinha aí, nosso primeiro programa de novo, refazer ele, aquele só para escrever alguma coisa na tela, bem simples. Então, vamos aqui na pasta de vocês no Google Classroom, baixar o material primeiro de referência para programação em C, aqui ó, que eu passei para vocês na semana passada, antes da semana passada. Vem aqui, ver material, arquivo compactado, ó. Abre ele, manda baixar, salva. Aí a forma como vai salvar depende do navegador de vocês aqui, né? Eu estou usando o Firefox, mas aí é padrão conforme vocês estiverem acostumados no navegador de vocês. Se estiver usando Chrome, aparece aqui embaixo. Aí tá aqui, ó, material de referência. Eu vou abrir a pasta e vou descompactar ele. Então, ó, o arquivo é um zip, pode descompactar de algumas formas diferentes. Eu sugiro para vocês dar um clique direito, descompacta com o setzip, se tu tiver ele instalado. Se não tiver, instala o setzip, se quiser, ou usa o que vocês estiverem acostumados já para descompactar. Ó. Tem gente que prefere usar o WinRAR, pode usar o WinRAR. Então, sugestão, setzip ou WinRAR, vai lá em extrair para a pasta. Ele vai criar uma pasta nova com esse conteúdo aí do zip. Aí tá aqui, ó. Agora tá criada a minha pastinha nova de material de referência. Se tu não tiver nenhum dos dois para extrair, nem o setzip, nem o WinRAR, nenhum outro similar a eles, como o arquivo é zip, dá para extrair direto com o próprio Windows. Se tu precisar fazer isso, aí tu vai fazer assim, tu vai abrir com Windows Explorer e ele vai abrir normal, como se fosse uma pasta comum. Só que cuidado, essa pasta aqui ela está comprimida. Se tu tentar abrir um arquivo desse e esse arquivo depende de outros arquivos que estão na pasta, não vai funcionar. Então, para abrir esse material, tudo bem, tu pode pegar e dar 2 cliques aqui, ele vai abrir normal. Só que depois, para abrir o executável do CodeBlocks, tu não pode fazer isso aqui. Só abrir a pasta, tu vai ter que vir abrir a pasta, mandar extrair todos os arquivos, e aqui tu coloca o caminho para onde tu quer extrair os arquivos. Daí sim ele vai estar extraído, vai estar numa pasta normal aqui no Explorer, ó, não é uma pasta comprimida. E aí tu pode usar ele normalmente. Então, essa aqui foi a minha pasta de material de referência, que a gente acabou de extrair. Material de referência de C. Aqui tem estruturas típicas, variáveis e constantes, printf, e o resto do material é material que a gente não chegou a ver em sala de aula. Aí vai ser para o futuro, para as nossas próximas aulas. Por enquanto, esses 3 primeiros são coisas que a gente já viu na aula. Tem a versão em C aqui em cima e tem a versão em PDF aqui embaixo. É o mesmo conteúdo. Só que o PDF está num formato bonitinho já para imprimir, se alguém quiser imprimir. E o arquivo em C é para abrir no CodeBlocks, no compilador. Então, esses 3 primeiros materiais aqui eu recomendo já deixar aberto. Para essas primeiras aulas a gente vai usar meio que sempre. Aí ó, eu abri os 3 PDFs aqui. E
toda vez que tu precisar entender alguma coisa sobre a linguagem, sobre a parte de estruturas típicas, sobre como funciona a variável e constante, e sobre como funciona a função que imprime na tela, o printf, a gente vai ver melhor hoje, aí tu confere esse material, dá uma lida nele, que aqui está detalhadinho o que vai em cada função, como que usa cada uma delas. Tá tudo comentado aqui. Esses arquivos, esses 3 PDF, eles vêm com uma versão em C, porque na verdade eles são programas em C. Ó, se tu olhar ele é um programa, ele fecha aqui, inicia aqui, tem a função main, tem o include std e o .h. É um programa normal. Só que ele não tem nenhuma função prática, né? Ele só serve para mostrar como funcionam os recursos aí da linguagem, como é que funciona o printf no caso desse arquivo aqui, do printf. Então, feito isso, depois que a gente tem os nossos 3 documentos essenciais aqui já prontos para consulta, a gente vai lá e vai baixar o Codeblocks que eu passei para vocês. Então, volta aqui no material de referência, volta uma pasta, desce para software para robótica industrial. Ó, última edição foi hoje, 3h40 da tarde, porque eu tive que trocar esse arquivo, tá? Teve alguns alunos que tiveram problema aí, que me avisaram que não estava abrindo, não estava conseguindo editar o programa, não estava conseguindo salvar. Aí, o que eu fiz foi... Eu vou voltar aqui e vou abrir ver o material primeiro, mais detalhe. O que eu fiz foi trocar esse aqui. Eu tinha colocado o 20.03, que é a versão mais nova. Só que essa versão mais nova, depois de 3 anos aí desde a última edição, que foi em 2017, eu achei que estava bem testada. Quebrei a cara, porque tem alguns problemas que não tinha na versão de 2017. Aí eu descobri só quando o pessoal me avisou que estava dando problema. Então eu coloquei aqui a versão de 2017, que é a mesma que a gente usava na sala de aula. É 32 bits, vai funcionar em qualquer computador. Se o teu computador for... Aqui, ó. Sistema operacional 32 bits. Aquela versão nova que estava semana passada até hoje de manhã não funciona. Aí essa que eu coloquei agora vai funcionar. E essa daqui é a mesma das aulas, então. Vamos abrir isso aqui. Baixa aqui no cantinho, fazer download. E aí é o mesmo procedimento. Mesma coisa que a gente fez para baixar e descompactar o material, a gente vai fazer para baixar e descompactar o executável do Codeblocks. Salva. Esse aqui vai demorar um pouquinho mais para baixar. Abre a pasta. Vem aqui. No meu caso, então, sugestão, setzip. Extrair para Codeblocks. Aí espera extrair, pode ser que demore um pouquinho no computador de vocês, depende. Aqui. Codeblocks é 7.12 MinGW no setup, é uma pasta comum. Lembre-se, deu cuidado de não abrir essa pasta compactada, e sim a pasta que você já extraiu. Dá 2 cliques nela. E daí tem um monte de coisa aqui dentro. O que a gente quer é abrir o executável da Codeblocks, esse aqui, ó. Tem outros arquivos chamados Codeblocks, tem codeblocks.dll, não é esse que eu quero. Tem outros arquivos que tem o ícone, também não é. É esse Codeblocks. Pode ser que no computador de vocês esteja codeblocks.exe, aí depende se tu configurou para mostrar extensão de arquivo ou não. Como a maioria não mostra extensão de arquivo, eu deixei para não mostrar também, para ficar mais parecido com o de vocês. Formato de arquivo aqui, ó, é a aplicação.
Aí dá dois cliques nele, espera abrir. Primeira vez que vocês abrirem, vai aparecer isso aqui, ó. Isso aqui é a detecção do compilador. A versão que eu mandei para vocês agora ali, ela já vem com o NinjaW, que é o GCC, e aí tu não precisa fazer nada, é só tu dar OK aqui. Próximo passo, ele vai te perguntar associação de arquivos. Isso aqui é assim, se tu der dois cliques no arquivo .c, lá na pasta, no Windows Explorer, o que você quer que aconteça? Você quer que ele abra direto no CodeBlocks? Se tu quiser que todo arquivo do tipo C, do tipo CPP, arquivos de linguagem C em geral, sejam abertos direto com o CodeBlocks, tu pode responder que sim aqui, ó. Sim, associar com arquivos C. Se não, pode colocar não, deixe tudo como está. Aí ele não vai mudar a associação e o arquivo C ele vai ficar normal lá no Windows Explorer para abrir com um bloco de notas, abrir com algo que você já tem associado antes, ou vai perguntar na primeira vez que tu dá dois cliques no arquivo com quem que tu quer abrir ele. Pode dar OK aqui. E tá aqui nosso CodeBlocks. Igualzinho ao que a gente viu na aula. Como é que a gente faz para criar nosso primeiro programa? Vamos relembrar. Ó, vou ampliar aqui. Vamos lá no comecinho. Arquivo. Novo. Novo arquivo vazio. Ou Ctrl Shift N. Novo arquivo vazio aqui, ó. Empty file. Próximo passo, tu pode começar a escrever agora. Só que se tu começar a escrever agora, ó, foi tudo preto. É mais interessante, em vez de fazer isso aqui, tu já salvar. Então, pode apertar no disquetinho aqui, ó, salvar, ou pode vir em arquivo, salvar arquivo. Escolhe um lugar para salvar, eu vou criar uma pasta aqui, 2LTC, e vou colocar aqui exemplo 1. Ó, ele vai salvar como arquivo C ou C++. Salva. Quando faz isso, já fica com a formatação de arquivo C, ó, já fica o verde aqui quando eu escrevi include. Eu vou aumentar a fonte. Já fica um pouco melhor para entender o que tu está escrevendo, já vai ficar com a formatação mais clara. Então, salvei o arquivo. O que a gente faz depois que a gente começa a escrever um arquivo em C? Dá para ir lá no material que eu passei para vocês, material de referência, aqui ó, estruturas típicas, e nesse aqui tá detalhando tudinho. Como é que faz comentário, como é que faz para incluir uma biblioteca padrão, como é que faz para criar a função principal. Eu não vou parar para ler isso aqui de novo, aí se vocês precisarem, vocês deem uma olhada nisso aqui. Vamos começar a fazer direto o nosso primeiro exercício, novamente. Primeiro passo, toda vez que tu precisar utilizar entrada e saída no teu programa, ou seja, toda vez que tu precisar usar a tela, toda vez que tu precisar usar o teclado, tu vai precisar de uma biblioteca de entradas e saídas padrão, que é o stdio, Standard I/O. Tem que cuidar para não escrever Studio, não é Studio. Olha só, faz assim, include menor que std e o ponto h maior que. Então, cuidem para não confundir com studio.io. Isso daqui é biblioteca de entradas e saídas padrão. Eu vou colocar mais um comentário aqui. Não confundir
fundir com Studio.h. É STD e ó, bem comum o pessoal colocar esse U aqui, aí não vai dar certo. Dá pra eu tirar... Como é que eu faço pra tirar esse highlight ali, essa marquinha de que tá escrito errado? Sugestões de escrita... Depois eu vejo. Então tá aqui. Primeiro passo, precisamos da biblioteca de entradas e saídas padrão, que é a stdio.h. Basicamente, todos os projetos que a gente fizer daqui para frente vai precisar desse stdio. Então, isso aqui é requisito básico. Assim, pode até criar um modelo de programa em C, onde ele já vem com isso aqui escrito já. Já cria um arquivo C lá, vaziozinho, onde tu coloca o stdio e coloca a função main, que é a função principal do programa, que é a função que roda assim que tu inicia o teu programa em C. Para tu fazer isso, tu vai fazer assim, ó, int main, abre parênteses, fecha parênteses. Essa daqui é a função principal, da onde o teu programa sempre começa, e o nome dela sempre vai ter que ser main. Eu vou botar um comentário aqui. Na verdade, antes de eu botar o comentário, eu vou abrir as chaves dela. Porque o nome dela vai ser main. Os parênteses aqui indicam que isso aqui é uma função e não é uma variável. A gente vai revisar isso daqui a pouco. E dentro do parêntese, tu pode colocar argumentos para essa função. Isso a gente não estudou ainda. Então, por enquanto, fica vazio aqui dentro do parêntese. Abre chaves. Na verdade, tu só vai precisar, olha só, para abrir chave, só vai precisar apertar o botão de abrir a chave já é fechada sozinho, dá um Enter. Agora tu volta aqui em cima, clica de novo aqui em cima, dá mais um Enter. Com isso, o teu programa já vem montado no formato onde quando tu começar a escrever vai ficar na posição certa aqui. Então, função principal, int, main, abre a chave, fecha a chave no final. Eu vou comentar aqui, função principal, roda ao iniciar o programa. Depois, mais pra frente, a gente vai aprender que dá para criar outras funções, e aí tu pode colocar o nome que você quiser na função. Mas sempre tu vai precisar ter a função main no teu programa. Então, quando tu criar outras, tu vai criar outras e vai ter a main e mais uma, mais duas, mais quantas você precisar. Então, isso aqui é um programa em C. Ele está basicamente pronto para funcionar. O único porém é que ele não faz nada. Porque eu disse que eu estou chamando a biblioteca, criei a função principal e não coloquei nada dentro. Se eu mandar compilar agora, ele vai funcionar, mas ele não tem resultado nenhum. O que a gente vai fazer agora é completar o nosso primeiro programa fazendo com que ele escreva na tela. Então, para escrever na tela, tem uma função que está dentro dessa biblioteca stdio.h, e por isso que a gente precisa incluir ela, que se chama printf. Ó, printf. Isso aqui significa impressão formatada, o F é de formatted. Então, quer dizer que essa função ela é capaz de pegar e imprimir texto ou imprimir valor de variável e formatar os valores das variáveis, como a gente vai ver depois. Então, para escrever,
um textinho simples, printf, é uma função, então ela tem que abrir parênteses. E agora dentro dos parênteses, no caso do printf, vai ter argumento, e o argumento é o que eu quero imprimir na tela. Como é um texto, sempre vai ficar entre aspas. O conteúdo, quando for conteúdo de string, ou seja, conteúdo de texto, coisa escrita, que não seja numérico, valores inteiros, sempre vai colocar dentro de aspas. Então, abre aspas, e aqui dentro tu vai escrever algum texto. Feito isso, está quase pronto. Faltou um detalhezinho. Toda vez que tu escreve um comando, um printf, um scanf, que a gente vai ver depois, quando tu cria uma variável, sempre terminando a linha no teu programa, tu vai colocar um ponto e vírgula. Então agora nós temos um programa em C que escreve Oi Mundo na tela e depois acaba. Vamos fazer isso funcionar agora. Aí agora vem uma parte que vai depender um pouquinho de como é que é a configuração lá no computador de vocês. Porque pode ser que para alguns, quando a gente vir aqui para compilar, que é build and run, funcione direto. Pode ser que para outros tenha que fazer uma configuraçãozinha que eu vou mostrar agora. Vamos tentar rodar direto aqui e ver o que acontece. Ó, funcionou. Build and run, apareceu aqui Oi Mundo e acabou o programa. Se eu tentar de novo, não funciona, porque ainda está rodando. Então tu precisa fechar esse aqui, e daí agora pode tentar de novo. Se por acaso você tiver baixado essa versão aqui que eu passei hoje, 17.12, 32 bits, com o MinGW, e quando tu fazer isso aqui não funcionar, aí tu vai vir aqui ó, em Settings, Compiler, Reset Defaults, aqui, restaurar padrão. Ele vai te perguntar, tu quer restaurar? Sim. Tu tem realmente certeza? Tem. Foi detectada uma instalação do GCC nesse endereço. Ok. Dá ok. E manda compilar de novo. Aí é para resolver o problema. Se você tiver tido esse problema de não estar rodando, mas tu tá usando aquela outra versão que eu passei antes, 20.03, então baixa de novo essa 17.12, porque em algumas máquinas a 20.03 está dando problema mesmo, porque aparentemente não testaram suficientemente antes de publicar aquela versão nova. Vou ver se eu consigo avisar que está com um probleminha. Mas baixa essa daqui, a princípio é para funcionar certinho. Aí, aqui vai ter o log dizendo o que deu na hora de fazer a tua compilação. Esse vermelho aqui é dizendo que o processo foi terminado. Quer dizer, o seu programa parou de executar, mas aí é porque o teu programa realmente não tinha mais nada para fazer. Ele só imprime na tela e fecha. E é isso. Então agora está salvo o nosso arquivo. Toda vez que tu aperta para Build and Run, aqui ó, compilar e rodar, necessariamente o teu arquivo vai ser salvo novamente, por cima do que tu tinha antes. Se você apertar só nesse aqui ó, Run, tem que ter cuidado, porque na verdade isso aqui vai rodar a versão antiga do teu programa, e não a que tu acabou de fazer. Ó, eu vou escrever Oi Mundo, vou colocar 3 exclamações aqui. Vou mandar rodar.
Ó, só tem uma. Porque a versão que eu compilei antes só tinha uma. Para garantir que eu estou rodando a última versão que eu editei, build and run. Ele vai salvar e vai compilar de novo. Aí agora apareceu o meu Oi Mundo com 3 exclamações. Fecha. Agora não dá para salvar porque já está salvo. É isso aí. Podemos fechar. A perspectiva foi alterada. Tu quer salvar? Tanto faz, é só para alterações que a gente fez de tamanho, de formato da tela aqui. Fechei. E o meu arquivo está aqui, ó. Exemplo1.exe, minha aplicação. Exemplo1.c, meu código-fonte. Exemplo1.o é um arquivo que o compilador gera antes de fazer a aplicação. Ó, aquilo que eu falei sobre a associação. Se eu dar 2 cliques, ele diz que não sabe como abrir, porque eu não associei. Se você disser que sim lá na hora de fazer a associação, ele vai, quando dá 2 cliques, abrir direto no Codeblocks. Se você diz que não, aí tu pode vir aqui em selecionar um programa, dá OK, e escolhe o Codeblocks aqui. Como nosso Codeblocks ele não é instalado, ele é portátil, ele não aparece. Aí tu teria que vir aqui, buscar, encontrar o executável, downloads, Codeblocks, e mandar abrir assim. Vamos ver se funciona. Funcionou. Exemplo 1. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, avisem. Depois eu quero saber o feedback de vocês de como é que ficou a gravação, como é que ficou o áudio, como é que ficou a imagem, se dá para enxergar bem, se deu para entender bem. Lembrando que como é vídeo, se eu estiver falando muito rápido, dá para mexer na velocidade de reprodução do vídeo lá. Ou se quiser ouvir mais rápido para terminar a aula mais rápido, também pode aumentar a velocidade de reprodução do vídeo. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima.